Meus amados irmãos, nós nessa manhã vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo 121. Salmo 121. Então convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós faremos a leitura na NVI, na edição ou versão de 2023, tá? Porque essa tradução ficou mais fiel ou literal em relação aí ao texto, então eu preferi usar a de 2023 em vez de a de 2001 ou 2011, conforme você preferir nomeá-la, ok? Então, se você tiver um aplicativo do celular, provavelmente vai ter essa versão aí de 2023, ok? Nós vamos orar, irmãos, vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos fale, para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua através da palavra dEle. Bondoso Pai, bendito Senhor, nós mais uma vez nos achegamos aos Teus pés, porque temos um mediador, temos um sumo sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício perfeito por nós e por meio dele podemos ter a confiança de que o Senhor nos acolhe, de que o Senhor nos recebe por meio dele. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha a nos ensinar, a nos instruir como peregrinos nesse mundo, rumo a Jerusalém Celestial. Que o Senhor venha, Pai, a instigar em nosso coração a confiança de que o Senhor cuida de nós. E o Senhor demonstrou isso de maneira perfeita em Teu Filho Jesus Cristo, quando o enviou para nos redimir, para nos salvar, para morrer na cruz em nosso lugar e ressuscitar para a nossa justificação. Por isso, Pai, nos fale, nos ensine, nos leve dia a dia, por meio da Tua palavra, até o nosso Redentor, Jesus Cristo. Em nome dEle, amém. Salmo 121, na NVI de 2023, diz a palavra do Senhor. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em tempos de grande insegurança. Cada passo fora de casa traz uma sensação de vulnerabilidade. Muitos, só de pensar, sair de casa, muitas vezes entram em grande pânico. E as notícias que nós ouvimos diariamente confirmam essa realidade. De fato, sair de casa representa um grande perigo para as nossas vidas. Motoristas que saem em uma viagem comum acabam envolvidos em acidentes fatais. Famílias enfrentam o pesadelo de um assalto ou de um sequestro em plena luz do dia. Às vezes nós achamos que morar em um condomínio fechado nós estaremos seguros, mas eu conheço uma pessoa aqui em Limeira que ela foi sequestrada dentro de um condomínio e foi deixada próximo à capital de São Paulo. Até mesmo uma caminhada simples pode terminar em perigos inesperados. E, infelizmente, irmãos, esses cenários não são raros, mas são parte de um mundo caído, quebrado, onde os perigos físicos, sociais e até espirituais estão sempre à nossa espreita e nós não sabemos o que
nos aguarda na próxima esquina. E diante disso, irmãos, a pergunta inevitável é: onde nós podemos encontrar a verdadeira segurança? Onde você pode se proteger quando tudo ao seu redor parece incerto e ameaçador? E veja, irmãos, que o povo da aliança também vivia essa realidade que nós vivemos. Eles viviam essa realidade, por exemplo, quando eles viajavam para servir ao Senhor na cidade de Jerusalém. As longas peregrinações até Jerusalém, embora fossem obviamente repletas de expectativa e de alegria por estarem ali no templo do Senhor, adorando o Senhor, também estavam repletas de incertezas e de perigos. Subir os caminhos íngremes rumo ao templo em Jerusalém envolvia muitos e muitos riscos. Havia terrenos acidentados e de difícil e perigosa locomoção. No deserto, o calor durante o dia podia chegar a 40 graus, mas à noite a temperatura caía para cerca de 10 graus. Pernoitar em um vale poderia ser fatal para muitas famílias, pois aquilo que em um instante parecia ser ali um deserto árido, poderia de repente se transformar em questões de minutos em um rio com correnteza violenta e fatal, porque as chuvas lá nas montanhas distantes vinham varrendo esses vales, que se tornavam verdadeiros rios e torrentes. Haviam animais ferozes à espreita, serpentes, lobos, hienas, leões, leopardos, ursos, que poderiam atacar esses peregrinos. Não bastasse todos esses riscos naturais, havia o risco de assaltantes à espreitas, como nós vemos na parábola do samaritano. Jesus conta de um homem que vinha para Jerusalém adorar, mas ele foi assaltado e foi agredido mortalmente, e deixado ali, abandonado. Não encontrou ninguém para ajudá-lo, exceto um samaritano. Porque os peregrinos que iam para Jerusalém, eles levavam os seus dízimos, e quando a terra era distante, a lei dizia que eles deveriam pegar os seus bens, os seus cereais, os seus animais, que eram dízimo para o Senhor. Eles vendiam esses animais e cereais, pegavam espécie em dinheiro, e eles levavam isso em dinheiro, e chegando em Jerusalém, eles compravam novamente animais, vinho, bebidas, cereais para ofertarem ao Senhor. Então era um grande risco. Se é arriscado hoje transportar dinheiro, ou até mesmo sair com um celular em que você tem conta bancária e Pix, imagina naquele tempo. Então havia muitos riscos, muitos perigos para qualquer peregrino. E o Salmo 121, irmãos, é um desses cânticos chamados cânticos dos degraus, ou cânticos da subida, ou como está aqui na NVI, contextualizado para nós, cânticos de peregrinação, que algumas bíblias mais antigas traziam cânticos de romagem. Aí a referência à peregrinação para Roma, né, no contexto católico. Então eu prefiro cântico de peregrinação, que é mais genérico. Ou seja, esses cânticos provavelmente eram cantados quando os israelitas viajavam de Jerusalém para adorar ali no templo durante as festas anuais. E esse salmo aqui, ele ecoa essa confiança desses peregrinos no Senhor como o guardião que nunca dormia, o protetor fiel em meio aos perigos da jornada. E assim, irmãos, como eles, nós também somos peregrinos neste mundo. Não apenas nos nossos caminhos diários, no dia a dia, mas na nossa jornada espiritual. E nós somos aqui, irmãos, por esse salmo convidados a olharmos para o único que pode nos guardar plenamente, tanto no corpo como na alma, e confiar que em meio às adversidades, Deus é o nosso guardião divino. E é por isso então que nós vamos meditar hoje nessa verdade que pode nos fortalecer e renovar a nossa confiança nele. Confie no guardião divino. Confie no guardião divino.
Irmãos, os salmos de peregrinação que vão aí do 120 ao 134, eles foram provavelmente organizados para seguir uma lógica que destaca o progresso do peregrino desde o exílio até a cidade de Jerusalém e a presença do Senhor. O Salmo 120, que abre esse conjunto de salmos aqui, é um clamor de um exilado em uma terra hostil, longe de Sião. E longe de Sião, a cidade de Deus, ele clama ao Senhor, pedindo libertação. Para que se Deus o livre do mal, livre ele das línguas, as línguas más. Aí o Salmo 121 funciona como se fosse uma resposta de confiança do salmista ao Salmo 120, aquele clamor do Salmo 120. Mostrando que ele pode confiar nesse cuidado divino, nesse mundo hostil, durante a sua jornada de peregrinação do exílio, até encontrar-se com o Senhor em Jerusalém. Os salmos seguintes, o Salmo 120 a 126, celebra essa chegada segura do povo da aliança, do exílio para Jerusalém. Deus os guardou na viagem, e eles agora estão celebrando essa proteção do Senhor. E os Salmos 127 a 129 tratam dessa dependência de Deus na vida cotidiana. Vai tratar sobre a esperança, sobre o trabalho, o livramento, é um dos temas centrais nesses salmos, ligado aí à jornada espiritual desse povo do Senhor no seu dia a dia. E por fim, os Salmos 130 a 134 tratam principalmente daqueles que chegaram ali e podem encontrar perdão, bênção, comunhão e descanso na presença do Deus da aliança. Então, irmãos, veja que essa ordem desses salmos nos comunica que, embora a jornada seja longa, seja cheia de perigos, nós podemos confiar no nosso Deus. Ele é o guardião fiel do povo da aliança, porque Ele guarda a aliança, Ele guarda o povo dessa aliança. Então observe que no versículo 1 e o versículo 2, nós vemos aqui como que um chamado para que olhemos para o alto buscando socorro no guardião. Veja que o Salmo começa com uma pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? De onde vem o socorro? O que mostra a dependência do peregrino, como ele estava ali à mercê, do ponto de vista humano, à mercê da própria sorte. E ele olha para os montes à sua volta, ele está indo para Jerusalém. De onde virá o socorro? Não sei se você já viu alguns filmes de faroeste, por exemplo, que você vê que muitas vezes os perigos vêm dos montes, à sua volta. Quem está no alto consegue ver tudo que se passa ali embaixo, e muitas vezes os assaltantes eles ficam à espreita sobre os montes, aguardando alguém passar. Você vê isso muitas vezes em alguns filmes, como Senhor dos Anéis. O fato é, irmãos, que eles estavam ali à mercê. E de onde viria o socorro? Aí ele afirma para si mesmo, para o seu próprio coração: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ao olhar para os montes, ele sabia que ele estava à mercê, e que ele, por si só, ele não teria como se salvar. Mas ele reconhece que há um mais elevado que os montes. E ele diz que esse é aquele que criou o céu e a terra. Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele é capaz de proteger plenamente o seu povo e guardar o seu povo, porque Ele não só cria, mas Ele cuida, Ele dirige toda a criação. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, quer mostrar que Cristo é supremo e suficiente, ele destaca que Cristo é o Criador e o sustentador da criação. Então, porque Ele é o Criador e o sustentador da criação, Paulo quer mostrar aos Colossenses e a nós que Cristo é supremo, e porque Ele é supremo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Não precisamos de ninguém mais.
Ele nos basta. Ele é suficiente para você. Então, irmãos, quando nós enfrentamos incertezas, nós precisamos reconhecer que a nossa ajuda vem de Deus, que controla todas as coisas. Aquele que criou o mundo do nada, pode providenciar aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Assim como o salmista enfrentava essas incertezas, hoje também nós enfrentamos muitas incertezas. Doenças, desastres naturais, violência, crises pessoais, na família, no nosso coração. Somos vulneráveis frente às forças imprevisíveis da natureza. Enchentes, queimadas, furacões. Também há muita maldade nesse mundo, irmãos, da qual nós não conseguimos escapar sempre. Não conseguimos. E muitos, nesse mundo caído, buscam proteção em fontes que são falíveis. Tecnologia, riqueza, poder humano. Colocam nessas coisas o fim último da sua segurança. A base segura da sua segurança. E o que acontece muitas vezes é que essa tendência humana moderna de buscar segurança nessas fontes falíveis, muitas vezes termina em decepção. 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 Porque não encontram verdadeiramente a segurança que buscavam. E veja, irmãos, que muitas vezes as pessoas elas estão protegidas fisicamente, mas o seu coração não se sente protegido. Ela não se sente protegida se ela mora num condomínio de alto padrão, se ela tem um segurança na sua porta, um segurança que a acompanha o dia inteiro, se tem um carro blindado, ainda se ela não encontra paz no coração, porque ela não está verdadeiramente segura em seu coração. Porque embora ela esteja cercada de todo esse aparato, ela não se sente segura. E que de fato ela não está segura. Porque isso não é a segurança verdadeira que nós precisamos e que nós podemos encontrar nesse mundo caído. Precisamos realmente nos perguntar: de onde me virá o socorro? E precisamos responder: o meu socorro não virá da minha conta bancária, o meu socorro não virá do meu trabalho, o meu socorro não virá da minha família, o meu socorro não virá do meu carro blindado, da casa segura que eu tenho, do alarme e tudo mais que eu tiver. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. E embora eu não tenha nada disso, eu ainda descanso nele. Eu entrego a minha vida a Ele e sigo a Ele. Mas o Salmo, ele continua a partir do versículo 3 ao versículo 5. Ele vai afirmar agora, veja que a voz aqui muda de repente. Ali estava na primeira pessoa, agora a voz muda, ele diz: não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Então veja que agora nós somos lembrados a confiarmos naquele que é o incansável guardião. O incansável guardião. Ele tem aqui uma garantia, talvez aqui, não sabemos como que esse salmo era cantado ali no templo, ou pelos peregrinos. Talvez se alternasse as vozes, mas o fato aqui é como se ele estivesse agora ouvindo essa afirmação: ele não vai permitir que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Então veja que aqui ele está mostrando que Deus é esse guardião, que está sempre de prontidão. Imagina um vigilante ou um guarda que é extremamente eficiente. Eu sei que alguns aí vão pensar no filme Robocop, né? Não, mas tem um guardião mais eficiente do que ele. Muitas vezes nós clamamos por falta de segurança nas ruas, e nós reclamamos que falta policiamento, falta policial, poderia ter um policial nessa praça, olha que praça bonita, mas não tem segurança. Só que Deus é esse vigia, é esse guarda, é esse segurança fiel
e zeloso, e é mais confiável do que qualquer segurança humana. O que nos lembra aqui nesse salmo que precisamos confiar nele para as nossas necessidades, diante dos nossos perigos que enfrentamos. É dito aqui que ele se mantém o tempo todo alerta, ele não cochila nem adormece. É dito aí que ele é como uma sombra à sua direita. A ideia aqui não é a sombra que protege do calor do deserto. A ideia é que é como a sombra que não se aparta de você, se anda para um lado e a sombra está, se anda para o outro, a sombra está do seu lado de novo. E o lado direito aqui transmite que ele está ali para socorrer a ele, para proteger, para ajudar, ele é o ajudador. Ele é aquele que é colocado ao nosso lado, para estar conosco nesses caminhos da vida, e ele não se descola de nós. Então Deus está atento, presente nas suas necessidades. O próprio Senhor nos disse que antes que pedimos, Deus já sabe as nossas necessidades. O salmista no Salmo 139 diz que a palavra não me chegou à língua, o Senhor já conhece. Ou seja, o Senhor sabe o que você precisa mais do que você mesmo. Eu não sei quais são as necessidades que você passa. E alguns irmãos, é claro, a gente sabe, porque acompanhamos, conversamos, mas obviamente a gente não sabe a necessidade de cada um que está aqui. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são as suas necessidades na sua família. Quais são os perigos que você tem enfrentado na sua família, na sua casa. O Senhor conhece as suas necessidades lá no seu trabalho e os perigos que você tem enfrentado lá no trabalho. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. E Ele está presente, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então você pode descansar. Você pode saber e ter a certeza que você não está desamparado. E que Deus não está dormindo. Embora muitas vezes a gente pense que Ele esteja dormindo. Mas Deus não dorme. Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Porque Ele não é um ser humano como nós. Ele é perfeito. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas veja que aí no versículo 6 e 7, nós somos lembrados de que esse Deus guardião que é incansável, nele nós também podemos descansar num cuidado integral dele. Integral. Veja que o versículo 6 diz: de dia o sol não ferirá, nem de noite a lua. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E o que ele está descrevendo aqui então? Ele está descrevendo a Deus como esse protetor de todos os aspectos e momentos da sua vida. A ideia do sol e da lua é para mostrar aqui que Deus está protegendo você dos perigos que existem durante o dia e dos perigos que existem durante a noite. Isso qualquer peregrino ali naqueles dias, obviamente teria como a coisa mais básica da sua jornada. Ele sabia que durante o dia ele enfrentaria não só o sol, mas diversos outros riscos. Desidratação durante a viagem, perigos de alguns animais diurnos. E sabia que à noite ele teria outros perigos. E ele poderia então descansar no Senhor diante disso. É por isso que o verso 7 garante: ele protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, a sua alma, o seu ser. É o que o texto está dizendo. Para completar isso, ele ainda enfatiza: protegerá a sua saída e a sua chegada. Que é para mostrar que em todos os momentos da sua vida, desde que você sai até o momento que você retorna, Deus está ali como sua sombra, cuidando, dirigindo providencialmente a sua vida. E agora ele enfatiza de forma temporal, não só local, como sair, chegar, mas agora e para sempre. Ou seja, em todos os tempos, em todos os momentos. Então, irmãos, aqui nós vemos Deus como esse protetor de todos esses aspectos da sua vida, da nossa vida. Em todo o tempo Ele está nos guardando.
Deus está presente, irmãos, em todas as etapas da sua vida. Muitas vezes eu sei que você não reconhece. Eu sei que muitas vezes, quando você olha para a sua vida, às vezes você não consegue ver que Deus estava lá ao seu lado cuidando de você. Mas eu sei também que muitas pessoas que passaram boa parte da sua vida longe do Senhor, depois que elas conheceram esse Deus das Escrituras, e elas fazem um retrospecto da sua vida, elas dizem, Deus estava lá. Eu posso dizer sim que Deus estava lá quando eu fui nascer. Porque a gravidez da minha mãe, o parto da minha mãe foi um parto de risco. E os médicos diziam, olha, vamos ter que salvar a mãe ou a criança. E Deus estava lá, providenciando, cuidando. E eu sei que em muitos momentos você pode olhar para a sua vida, a mais pregressa possível, e você pode hoje rememorar e ver que ali era a mão providente de Deus ao seu lado, cuidando para que você chegasse aqui hoje. Então não importa o momento em que você esteja vivendo, você precisa saber que Deus está ao seu lado e está providencialmente mexendo todas as coisas e fazendo com que todas as coisas caminhem conforme o plano dele para a sua vida. E o maior, mais belo e perfeito plano dele para a sua vida é que você seja a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus nos guarda em diferentes situações, em diferentes momentos. E nós podemos nos perguntar, mas pastor, isso aqui se aplica a situações, vamos dizer assim, do dia a dia, concretas? Sim, concretas também. Deus nos guarda de muitos assaltos, que muitas vezes nós nem sabemos. Meus irmãos, no domingo, de 10 de maio de 1992, era um dia das mães. Eu tinha 12 anos. O Rio São Francisco, ele tinha passado ali no final e início do ano por uma grande enchente. E essa enchente formou uma grande praia ali no Rio. Lá a gente chama de praia mesmo. Praia. E formou um areião imenso depois que a água baixou. E nós estávamos nadando no rio, e eu provavelmente, ao dar um breve mergulho, eu caí em um banco de areia. E eu não sabia nadar, eu comecei a me afogar, e eu lembro que eu afundei várias vezes. Eu lembro que eu gritei várias vezes por socorro. Eu via as pessoas na praia, mas ninguém me ouvia, ninguém me via. E eu afundei, gritei. Mas houve um momento que eu clamei, Deus me salva, Deus me salva. E naquele momento, parece que meu coração se acalmou, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz assim com a mão, encontrei o chão, eu consegui sair, deitei na areia, fiquei respirando, tentando me acalmar depois daquele grande susto. Aí eu caí em mim e lembrei que eu estava com meu irmão de 8 anos, eu tinha 12. Eu procurei ele, eu não encontrei. Corri para a casa da minha mãe, que naquela época era alcoólatra. Perguntei se ele estava lá, porque eu achei que talvez ele tivesse visto eu me afogando e tivesse corrido para casa. Eram cerca de alguns quilômetros de casa, mas ele não estava lá. Ele foi levado. Veja só, irmãos. Naquele momento em que eu gritei por socorro, ninguém me acudiu. Mas eu clamei pelo Senhor e eu creio que Ele me ouviu e me salvou naquele momento. E ao longo da história bíblica e extra-bíblica, nós vemos Deus sempre socorrer o seu povo em muitos perigos, muitas ameaças físicas. Nós vemos Deus livrar o seu povo de exércitos, de fornalhas de fogo, de animais, de leões, de feras, como Daniel. Mas isso significa
que é uma garantia de que nós não passaremos por sofrimentos ou não morreremos. Não, não é a garantia disso. O meu irmão se foi naquele dia. E está nas mãos do Senhor. E talvez ele tenha clamado pelo Senhor, mas o Senhor, na sua soberana vontade, não quis salvá-lo. Mas por algum propósito, ele ouviu quando eu clamei, e ele me salvou na sua providência. Então, irmãos, a história bíblica e extra-bíblica também, nós podemos ver diferentes momentos e situações que Deus não livrou o seu povo do mal, da espada, da morte. Nós vemos na história diferentes momentos em que cristãos foram afogados, cristãos foram decapitados, foram queimados vivos, e Deus não livrou da fornalha, que Deus não livrou das feras no Coliseu. Mas o fato é que esse salmo é uma garantia muito maior do que meramente Deus nos livrar aqui e agora, de maneira temporal. Esse salmo é a garantia de que nós temos um guardião que nos redime, nos salva eternamente. E que há um momento em que Ele nos chama para a própria presença dEle, para descansarmos nele eternamente e sairmos desse exílio, desse mundo hostil. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante aqui nesse salmo que eu deixei até agora. É que há duas palavras aqui que são as mais importantes e as mais repetidas no salmo. É a palavra, o verbo proteger, aparece 6 vezes. Às vezes as traduções podem não refletir isso, mas ele aparece 6 vezes no texto hebraico. E a palavra, o nome de Deus, Yahweh, 5 vezes. Isso aqui, essas duas palavras enfatizadas e associadas, nos lembram que Deus, o Deus da aliança, esse Yahweh, Ele é o protetor e o guardião do seu povo. Deus nos guarda no nome dEle. E nós devemos então nos lembrar, lá de João 17, quando Jesus afirmou o seguinte, falando com seu Pai: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós somos um. Aqui é Cristo dizendo para o Pai: Pai, protege-os em teu nome. Mas veja, observe isso, que muitas vezes passa desatento a nós. O que me deste, o nome que me deste. O aqui, dependendo da tradução, ele se refere a um nome, porque ele concorda com o nome, não concorda com os discípulos que estão no plural e estão no masculino. Então Jesus está dizendo para o Pai guardá-los no nome dele, e o nome que o Pai deu a ele. E mais à frente, no verso 12, Jesus disse novamente: enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. No nome que me deste. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então observe que Jesus está dizendo que ele guardou os seus discípulos no nome que o Pai deu a ele, o próprio nome divino que o Pai deu a ele, atribuiu a ele. E por que isso aqui é importante, irmãos? Isso é importante porque lá em Isaías 42, verso 8, é dito que Deus, Ele é o Senhor, e Ele diz assim: este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens de escultura. Ou seja, Isaías garante, falando da parte de Deus, que Deus não daria o seu nome para ninguém. Mas lá em João 17 é dito que Ele deu esse nome ao Filho. É o único que importa o nome do próprio Pai. Esse nome que nós vemos aqui repetido nesse salmo é dado a Cristo. A palavra, o nome Jesus, em hebraico significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Jesus é o próprio Deus. É por isso que Ele é o único que recebe esse nome de Deus. Nós vemos lá em Êxodo também Deus dizer que vai enviar um anjo diante dele para guardá-los no caminho. E a única vez que é dito que esse anjo, esse mensageiro, tem o nome dele. Tem o nome dele. Eu sei que os intérpretes aqui, eles discordam se aqui é uma referência a Jesus antes da sua encarnação, como esse mensageiro, anjo aqui no sentido de mensageiro, guardando já o seu povo. Outros acham que não, mas na tradição da igreja, a história da igreja, os reformadores inclusive entendiam esse anjo do Senhor no Antigo Testamento como sendo esse
mensageiro único que se identificava como sendo o próprio Deus e recebia adoração que era devida a Deus, como sendo a manifestação de Cristo. E é interessante aqui ver que desde a antiga aliança, era ele lá com Jacó, do lado de Jacó, como a sua sombra. Era ele na sarça ardente. Era ele em todos os momentos, do lado do seu povo, guardando esse povo da aliança, porque ele guarda a aliança. Ele guarda o povo da aliança. Então, irmãos, nós vemos nesses textos que o nome de Deus simboliza a sua autoridade, a sua presença e poder. E sendo colocado, associado aqui a esse anjo do Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, nós percebemos todo esse pano de fundo teológico para essa afirmação de Jesus, de que Ele recebeu o nome do Pai e que Ele nos guardou nesse nome. Ele é aquele que nos protege. E é assim que a gente vê que em Cristo, esse salmo, essa ideia do Antigo Testamento atinge o seu clímax, quando Ele está conosco. Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é aquele que cumpre esse papel de guardião do povo do Senhor, quando Ele diz que Ele é o bom pastor, e que Ele nos guarda, e que ninguém pode nos arrancar da mão dEle, e para garantir Ele diz assim, eu e o Pai somos um, da mão do Pai ninguém pode arrancar. Você não concorda que da mão do Pai ninguém pode arrancar? Pois se eu e o Pai somos um, então ninguém pode te arrancar da minha mão. Lá em Hebreus 7 nós vemos Jesus como aquele que vive dia e noite para interceder pelo seu povo, garantindo que nada pode nos separar do amor de Deus. Portanto, irmãos, esse salmo encoraja a igreja a confiar no nosso Senhor, no nosso Redentor, em meio às incertezas da nossa vida. Como os peregrinos ali que olhavam para os montes e confiavam no Senhor, nós podemos olhar para Cristo e nós podemos confiar nele em tempos de perigo, em tempos de dúvida. E esse salmo protege essa proteção contínua, não só no presente, mas em todo o tempo, desde agora, para sempre. E essa esperança, irmãos, só está em Cristo. Essa segurança só está em Cristo. Esse tipo de paz só pode ser encontrada em Cristo, independentemente dos momentos que nós passemos na nossa vida, independentemente do momento que você passa na sua vida. Portanto, confie em Cristo como seu guardião divino. Em momentos de dificuldade ou perigo, você pode confiar que Cristo é aquele que guarda a sua alma de tropeçar, de se desviar, de abandonar a Ele em meio às dificuldades que você encontra, em meio ao vale da sombra da morte que você passa. Ele está guardando para que você persevere na fé. Ele fez isso com Pedro, em meio à infidelidade de Pedro, à falta de confiança de Pedro que negou a Cristo. Mas Jesus disse, eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. E Pedro se arrependeu. E Pedro continuou no caminho do Senhor. Encontre segurança eterna em Cristo. Assim como esse salmo assegura essa proteção desde agora e para sempre, você pode ter a certeza de que Cristo preservará para a vida eterna. Ele está te guardando, não é dos perigos do semáforo, do trânsito. Não é dos perigos econômicos, dos males ambientais, das enfermidades. Não, embora muitos momentos Ele faça isso. Mas a maior proteção que você precisa é da sua alma, para que essa alma possa chegar à presença do Senhor e possa, como esse peregrino que passou por todos esses perigos e chegou lá, possa adorar ao Senhor, como nós vemos nos salmos de peregrinação. Então olhe para o alto, entregue a sua vida a Cristo, deposite a sua confiança em Cristo, confie em Cristo enquanto você peregrinar nesse mundo hostil. E Ele nos garante isso, garante que está conosco. E uma das formas que Cristo nos garante que está conosco, de maneira especial, é na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Nós temos o sacramento
da sua presença conosco, a presença real, não carnal, mas a presença real e espiritual dele conosco, nos alimentando, nos sustentando ao longo da nossa jornada como peregrinos. É por isso que eu convido você, nesse momento, a ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico antes de participarmos da ceia. Um cântico que é como se nós falássemos para a nossa própria alma, que nós confiaremos nele. Quando o inimigo vem, a minha alma se desfaz. Diante de muitos perigos, nós podemos dizer que a nossa alma se desfaz, desfalece. Quando as trevas vêm cercar, meus medos pressionar, confiarei somente em ti.